Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. 1 João 2, versículo 18 ao 20. Espírito qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, 2 versículo 4. E Yeshua respondeu, e disse-lhes, derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. João 2, versículo 19. E Yeshua não falava a respeito do templo de pedra. Falava dele mesmo, de seu corpo ser morto e logo ressuscitado, sabendo que aqueles religiosos do sistema religioso já tramavam matá-lo. Canal Yarro. E como escrito, mas o Altíssimo não habita em templos, feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Atos 7, versículo 48. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, versículo 24. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versículos 19 ao 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. 1 Timóteo 6, versículos 20 ao 21. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12, versículo 4. E manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, desde o princípio, para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2. Povo de Deus, ouçam, o sistema religioso ensinou tudo errado a vocês. O anticristo já está no mundo por milênios atrás. Anticristo é um espírito que se manifesta sobre homens. Antes deste espírito se manifestar sobre um homem é um espírito da natureza das dimensões das trevas. E este espírito das trevas está no mundo desde o princípio da história entre a batalha da criação e destruição. Anticristo é o espírito que se opõe a Deus. O mesmo espírito manifesto sobre os anjos caídos. Eles odeiam a criação de Deus, inclusive odeiam mais ainda a humanidade. Por ser a mesma declarada pelo Criador, sendo o homem a criação que Deus mais ama. A pretensão entre os anjos caídos e o espírito anticristo é de destruir a humanidade, e não somente a destruição do corpo físico, mas também a alma ao converter o fôlego de vida de Deus para o fôlego moribundo da besta. Utilizando a própria ciência do homem, o conhecimento do mal. Através da marca 666, esta marca da besta já está formulada e manipulada pelo sistema da besta neste tempo do fim. Todas as coisas já estão desde agora sendo preparadas pelo espírito anticristo, e muitos não perceberam por já estarem enganados ao acreditarem que estas coisas viriam ao mundo somente após o surgimento do anticristo. Mas não sabem que o espírito anticristo já trabalha no mundo, e mesmo nesta geração já levantaram muitos anticristos. Muitos estão agora de pé. E todos estes homens fazem a vontade do espírito anticristo, são anticristos.
A marca da besta já está sendo testada em massa, até que venha máximo poder. O último anticristo a reinar sobre a terra em avançado processo tecnológico. E o último anticristo já está atuando no mundo desde agora na sua astúcia, ocultamente, sem dar alarde de suas obras. E em breve mostrará sua verdadeira face ao mundo. Não está somente o último anticristo atuando sobre a marca, mas sim, muitos anticristos. Este falado na Bíblia será apenas o último, o pior e maior de todos já visto pela terra, ao passo que este tomará o poder de todas as nações. E este tomará toda a tecnologia da ciência para privilégio de si, de seu reino. E utilizará todas as tecnologias das civilizações e tecnologias militares de guerra, sobre os povos e nações. E vencerá batalhas e guerras até que venha o fim, a ser destruído pelo poder do sopro do Altíssimo. O mundo está cheio de anticristos, filhos do diabo, psicopatas. Quem não acredita já está enganado e condenado à morte. A marca da besta não é marca externa ao corpo. É uma marca interna. É uma profanação contra o templo vivo de Deus. Contra cada natureza da criatura de Deus. É profanar o corpo, a alma e o espírito, que Deus depositou em cada homem. A marca da besta é algo invasivo ao corpo do homem, por isso chamado de número de homem, porque invadirá a natureza do genes humano, modificando e adulterando a genética humana de dentro para fora. A marca da besta a tocará no corpo, na alma e no espírito. A palavra de Deus diz que o espírito anticristo e a besta trabalharão no engano. Quem não acredita que desta maneira já foi enganado? A marca é um cálculo científico. Portanto, calcule o número da besta, pois é número de homem. E seu número é 666. O homem não terá certeza de nada vivendo sem contexto da palavra. Pois a palavra de Deus não é interpretada por mentes humanas, mas sim, pelo Espírito Santo de Deus. A inteligência do homem é inferior à sabedoria do Espírito Santo de Deus. Portanto, o homem nada sabe, e de nada tem certeza. Mas em despertamento, fica entendido que o Espírito Santo ainda fala, e revela que o 666 já está em processo no mundo. Cuidado! Poucos estão alertando os fiéis sobre este assunto. Cobrem prestações de contas a seus considerados líderes religiosos, sobre a verdade que não te falam, pois deixam vocês abandonados, e direcionados à queda, à beira do abismo. Questionem tudo e todos. Não sejam um povo cego, seguindo cegos espirituais. Busquem a informação e o conhecimento da verdade, tendo em consciência que estas verdades não chegarão até vocês sem se esforçarem pelo entendimento ou não persistirem em buscarem. Não confiem naqueles que pregam em troca de bem material. São aqueles que apenas sabem abrir bem a boca ao desejo de que paguem bem o dízimo. São como cães gulosos. Saiam fora da caminhada destes mercenários que não pregam a verdade. Não os sigam, pois eles já têm seu destino à queda eterna. Porque estão impregnados com as sujeiras dos sistemas, e são praticantes do mal, e cúmplices na maldade, e na perdição, das almas. Pois eles não se importam com suas almas, mas sim, visam o quanto podem lucrar com elas. E o quanto vocês podem ofertar para o sistema religioso deles enriquecerem cada vez mais. São estes mercenários e prostitutas. Quem oferecer mais dinheiro assina um acordo, ou quem pagar mais alto leva. Isso fazem e não hesitam, mesmo conscientes de que isso leva à perdição eterna da alma deles mesmos e dos fiéis, o fazem por depositar amor maior ao dinheiro do que o verdadeiro amor a Deus. E se corrompem e se vendem em troca de poder, dinheiro, bens, luxúrias e fama. Dizem pastores, mas são falsos pastores que levam as ovelhas para o matadouro. Estes entregarão seu povo para anticristos e a besta. Pois eles não se importam com as ovelhas, mas pelo dinheiro oferecido em troca delas. Despertem. Canalharro. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Isaías 56, versículo 11. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículo 10. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Jeremias 23, versículo 1. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 13. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.
Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas, o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10, versículos 10 ao 14. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Mateus 7, versículos 21 ao 23. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, versículo 5. Desde Adão e Eva, no princípio da criação do mundo, existe duas ciências, a ciência do bem e a ciência do mal. Deus sempre deixou por livre escolha do homem qual delas seguir. Mas que desta vez, o verdadeiro povo de Deus faça diferente, escolhendo com sabedoria. Questionem tudo e todos. Não sejam um povo seguindo cegos espirituais presos no material que só sabem abrir bem a boca querendo o dízimo. Saem fora destes mercenários. Não se importam com sua alma, mas sim, o quanto você pode ofertar para o sistema religioso deles. Despertem. A igreja verdadeira são povos de fé. Não são templos de pedra. O templo que querem destruir não são prédios, são vocês, seus corpos, e suas almas. Que fique assim, bem esclarecido. Mas se congregam dentro de paredes, ou fora delas, saibam diferenciar a prudente e a louca. Existem instituições boas e ruins. Ouçam estas palavras para que entendam a diferenciá-las. Conforme está escrito, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens igrejas que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mateus 25, versículos 1 ao 2. Cuidado com as loucas, lideradas pelos loucos. Povos de Deus. Fujam delas. A religião única marcará o povo na besta. Despertem das atuais e saiam do caminho da futura religião unificada povo de Deus. A grande meretriz, pois reis, líderes e governantes lhes entregarão nas mãos dos anticristos e da besta, para serem marcados. Pois na verdade, o selo da besta, experimentos por terapia de edição genética destruirão a genética original do Criador sobre a humanidade. O objetivo da besta é destruir o selo de criação de Deus, que no princípio antes da queda de Adão e Eva, o código perfeito do Criador sobre eles era o selo de 777. Selo da glorificação. Neste selo não havia envelhecimento, nem doenças, nem morte. Este era o selo da imortalidade. Este selo código inicial da genética humana foi degenerando ao passar pelas jornadas das gerações. E através dos pecados dos homens, rebaixado para o código 656, e deste processo de degradação do homem pelos milênios, atualmente representa o código 565, mas o desejo do sistema da besta é substituir na tentativa de elevar o selo atual 565 para o selo 666. E este será o avanço da ciência do erro. Pois aqueles que aceitarem o selo 666, serão bloqueados e limitados sobre este mesmo selo. E, contudo, este ainda mais rápido degradará o homem no corpo, alma e espírito, levando-o à beira da extinção, condenando sua salvação. Canalharro. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Zacarias 14, versículo 12. Aqueles que aceitarem este selo 666, jamais serão exaltados ou glorificados, pelo código perfeito o qual Deus restituirá sobre a humanidade, o selo 777. Pois é este selo do princípio da criação, o selo da imortalidade, devolvido aos homens através do Espírito Santo, para o alcance da salvação eterna, neste tempo do fim. Canalharro. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé,
diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, versículos 9 ao 10. De qual dos destinos vocês desejam experimentar? Serem condenados à morte eterna? Ou serem salvos à vida eterna? Bíblia Sagrada e livro, canal Yahoo. A palavra viva de Deus.